povo! Bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos revisar conteúdos, retomar o que aprendemos, tirar as nossas dúvidas. É um prazer estar junto com você nesse momento, estudando, participando do seu conhecimento, te ajudando a chegar mais longe no conhecimento. Você sabe, eu sou o professor Marlon, junto com o Isaías, a gente vai retomar conteúdos com você. E aí, vou te dar um tempinho para você buscar o seu caderno, para você ajeitar a caneta, o lápis, para anotar os conteúdos da aula de hoje, grifar algumas informações importantes do que você já estudou, e hoje eu vou te relembrar de alguns assuntos que são realmente importantes, que você tem que destacar, são fundamentais que você lembre destes assuntos, alguns mais importantes, você vai rever na aula de hoje. Então, concentre-se, a melhor aula do nono ano está começando, a aula de história está aí para você, para te ajudar a aprender mais, bebê. Bora começar? Antes, revisão da aula passada. O que você reviu na aula passada? Você reviu o fim da União Soviética, a desagregação do bloco socialista. Você viu que o Gorbachev tentou implementar mudanças na União Soviética, mas que não deram muito certo. Você viu ainda que a Alemanha se reunificou definitivamente em outubro de 1990. Ainda, os países socialistas do leste europeu também passaram por mudanças políticas e todo esse processo culminou entre 1990 e 1991, as repúblicas socialistas declarando independência da União Soviética e o fim definitivo da União Soviética no finalzinho de 1991. Assuntos que você já estudou, a gente reviu. E hoje, o que nós vamos revisar? Hoje nós vamos retomar o conceito de globalização, que a gente já teve aqui em algumas aulas, e ainda revisar as mudanças recentes no contexto da globalização e a influência dessa globalização na nossa vida. Vamos revisar isso aí hoje. Para a gente começar, essas imagens aí na sua tela, você conhece essas cédulas? Sabe de onde elas são? Dê uma boa olhada nelas aí, você conhece todas elas? Sabe do que se trata? A primeira do seu lado esquerdo superior, real, essa você está acostumado tranquilo. Do seu lado direito superior, conhece que cédula é essa? O dólar. Agora, desce embaixo do dólar, do seu lado direito, inferior aí embaixo, euro, a moeda da União Europeia, presente em vários países da União Europeia. E do lado esquerdo e inferior embaixo do real, você tem o iene, a moeda japonesa. Nem sempre se tem contato com todas essas moedas, às vezes conhece, mas reparou? O fato de você ter familiaridade com algumas delas te mostra um dos efeitos da globalização na sua vida. Essa globalização presente, você conhecer moedas de outros lugares, de outros países. Então, a globalização aproximou culturas, povos, aproximou economias. As mercadorias e as moedas hoje circulam com muito mais facilidade pelo mundo todo, globalização. Por falar em globalização, ela pode ser definida como um processo histórico de crescente interligação política, econômica, social e cultural entre povos e países. Interligação, essa aproximação. As informações transmitidas em tempo real, olha a palavra de novo, passaram a interligar empresas e cidadãos do mundo todo. Grande responsável por essa interligação, o advento da internet, formando aí uma cultura global. A ideia de uma cultura única no mundo, uma cultura muito mais aproximada entre diferentes povos e países do mundo. O mundo hoje, a gente considera até essa frase muito famosa, o mundo está na palma de suas mãos. Aquela ideia de uma aldeia global. Tudo é muito próximo no mundo. Você conhece tudo sobre várias partes do mundo. Então, essa separação entre países, povos e culturas é cada vez menor. O mundo está muito mais próximo de você. Globalização. Então, a terceira revolução industrial vem nesse mesmo embalo. Terceira revolução industrial ela vai ter também um nome mais
técnico. Lembra desse nome aí que a gente viu? Revolução técnico-científico informacional, ou terceira revolução industrial. Tem vários aspectos aí que mudaram o ritmo da nossa vida. A partir dos anos 1970, ela tem realmente início, ela entra para valer na vida. Os investimentos em ciência e tecnologia conduziram a processos de automação, ou seja, automação desses processos produtivos e a descoberta de novas tecnologias. O que é automação? Para a gente rever esse conteúdo. Automação é quando você tem sistemas funcionando com pouca ou nenhuma interferência humana. Então, por exemplo, um robô, ele é programado para desenvolver algumas funções e ele vai desenvolver aquelas funções programadas sem muita interferência humana nesse trabalho dele. Então, um robô é automatizado. A automação da produção. Você vai lembrar que a gente falou disso em fábricas de automóveis, por exemplo, com robôs trabalhando ao invés de mão de obra humana, programados para fazerem algumas funções com pouca ou nenhuma interferência humana. Automação, grande palavra-chave aí para você. Ainda a terceira revolução industrial trouxe novos medicamentos, novas vacinas e novos tratamentos médicos implantados com muito mais rapidez do que acontecia anteriormente. Novos modelos de computadores, de tablets, de smartphones que permitem essa rápida comunicação entre os indivíduos, claro, junto com a expansão da internet. Você repara, e recentemente isso fica cada vez mais claro, o progresso rápido em vários ramos da ciência. Essa rapidez no progresso em vários ramos. A tecnologia, ela passou a afetar também a produção agrícola, a produção industrial, afetando os serviços, os transportes, as comunicações. Então, essa tecnologia vem avançando em várias áreas super ligadas à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, alterando o nosso modo de viver. Essa imagem que eu trouxe para você, ela resume bem, ela sintetiza isso muito bem para você. Repare então entre as várias ligações e interligações entre as várias partes do mundo, entre os vários países, os vários povos, as várias culturas. O mundo todo conectado, um espaço conectando ao outro e todos eles conversando. O mundo então todo interligado. Depois dessa imagem que ilustrou bem isso aí, vamos para o nosso quiz. Uma das principais características da globalização é... Característica da globalização, óbvio, integração. Nada de isolamento, diminuição, integração. O mundo cada vez mais interligado. Lembra dessa palavra que nós usamos? Conectado. Uma palavra aí muito ligada à internet, né? Conectados. Sim, o mundo mais interligado. Culturas, povos, países interligados. Continuando, nós vimos também em algumas aulas o neoliberalismo. Essa doutrina econômica que defende a não intervenção do Estado na economia. O Estado não pode interferir na economia. As atividades industriais, comerciais, financeiras devem ficar a cargo do setor privado, não do setor estatal. Então, a saída do Estado da economia, deixar tudo para o setor privado. Privatização de empresas, então, para tirar o Estado da produção
e deixar apenas com a iniciativa privada, e a abertura dos mercados nacionais às mercadorias e ao capital estrangeiro. Olha a ideia da globalização aí. Então, economias nacionais recebendo produtos, capitais, investimentos estrangeiros, conectando o mundo economicamente também, característica do neoliberalismo. E o equilíbrio do orçamento público, a ideia de que o país, o Estado, só deve gastar aquilo que arrecada com os impostos para manter o equilíbrio da ordem social, para que a iniciativa privada possa desenvolver suas atividades produtivas, comerciais, financeiras. Símbolos do neoliberalismo, eu destaquei esses dois para você, volta aqui do lado esquerdo, Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grã-Bretanha entre 1979 e 1990, considerada aí o apelido a Dama de Ferro, grande símbolo do neoliberalismo. Do lado direito, a imagem de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos entre 1981 e 1989, outro grande símbolo do neoliberalismo. Reparou? Eles dominando aí a política econômica mundial durante os anos 1980. Além deles, Helmut Kohl, na Alemanha Ocidental, outro grande símbolo aí da prática do neoliberalismo. No Brasil, a gente falou disso já em outros momentos. O presidente Fernando Collor é o presidente que introduz a ideia do neoliberalismo no Brasil, com diminuição das tarifas de importação, então o Brasil recebendo produtos importados, investimento estrangeiro, o início das privatizações aí com o Fernando Collor, que passou a praticar isso no Brasil a partir de 1990. Ainda, mercados comuns. Os acordos de mercados comuns, os acordos de livre mercado, de livre comércio, têm o objetivo de ampliar o comércio entre os países membros e buscar soluções para os problemas econômicos dos seus membros. E é algo muito comum, essas políticas multilaterais, bilaterais, acontecendo no comércio mundial. Eu destaquei para você aqui 4 desses mercados comuns, esses blocos econômicos, mas existem vários outros pelo mundo. A gente tem a União Europeia, que surge, a ideia dela surgiu lá em 1957, o Mercosul, que envolve o Mercado Comum do Sul aqui na América do Sul, que começou a existir em 1991. Ainda o NAFTA, em 1994, aí entre a América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá. E ainda a Parceria Econômica Regional Abrangente, aí que é de 2020, que são os países da Ásia e da Oceania, que é tido aí como o maior mercado comum, o maior bloco econômico aí do mundo, criado no finalzinho de 2020. Então, algumas parcerias, blocos econômicos, mercados comuns de parcerias comerciais, que eu destaquei para você. Ainda, isso tudo leva a uma globalização da produção, ou seja, separação entre criação dos produtos e a execução dos produtos, a fabricação deles. A criação e o desenvolvimento muitas vezes são mantidos no país de origem da marca, então a criação e o desenvolvimento. Já a produção e a distribuição são em unidades dessa empresa no exterior. Então a gente está falando de empresas multinacionais. A criação e desenvolvimento no país de origem, já a produção em outros países onde a empresa tem unidades. As empresas multinacionais produzem geralmente, não sempre, mas geralmente, em lugares onde mão de obra é barata, impostos são baixos, as leis trabalhistas e as leis ambientais não são assim tão rigorosas, então há uma facilidade maior de produção e de lucro dessas multinacionais nesses lugares. Uma atividade para você. Em resumo, a globalização trouxe um aumento dos fluxos internacionais de mercadorias, capitais e informações, os quais perpassam os vários países e afetam a dinâmica econômica das empresas, a realidade social dos indivíduos e as opções políticas de partidos e movimentos sociais. Junto a esse aumento dos fluxos internacionais de mercadorias citados no texto, vem o conceito de globalização da produção. A que se refere esse conceito? Globalização da produção.
globalização da produção. Aqui se refere esse conceito à fragmentação da produção de mercadorias. Isso é, o mesmo produto ele tem várias origens. As empresas adotam essa prática, como a gente falou, para diminuir os custos e aumentar o seu lucro. Exemplo, um automóvel que é montado no Brasil, mas as suas peças vêm de vários outros países. Se você olhar o motor do automóvel na sua casa, você vai ver etiquetas, marcas de vários outros países ali. Os pneus são feitos na Argentina, os motores são feitos na China ou em outros lugares e assim por diante. Você tem válvulas de outros lugares, mangueiras. Então, é a fragmentação da produção, essa globalização. As multinacionais utilizam a produção em vários países. Lembra de novo, normalmente a produção é feita onde leis ambientais e leis trabalhistas são menos rigorosas, onde os salários são mais baixos, onde a fiscalização é mais frágil. Normalmente é aí que são feitas as produções das empresas, ok? Toda essa globalização mexe numa outra área. E o desemprego? Tá aí, ó. Nesse mundo mais globalizado, existem também algumas desvantagens, a maior delas talvez é o aumento, o crescimento do desemprego. E essa imagem que está na tua tela ilustra um pouco disso. Você tem uma indústria automobilística na Alemanha, onde você não encontra pessoas, não encontra seres humanos. Você tem apenas robôs trabalhando. Lembra que nós falamos da automação? Isso, esses processos de funcionamento que envolvem pouca ou nenhuma interferência humana. Então você percebe aqui um processo todo automatizado. Reparou aí? A questão do desemprego. Então esse talvez seja um dos maiores problemas a serem enfrentados nessa globalização. Paralelamente à extinção desses postos de trabalho, surgem também novos empregos em novas áreas que também a população pode investir, como nas áreas de informática, tecnologia da informação, lazer, turismo, finanças, marketing e várias outras áreas que vêm também exatamente deste mundo mais globalizado, dessa revolução técnico-científico-informacional. Tem vários outros empregos agora também à disposição. Contudo, porém, são áreas que normalmente exigem maior grau de instrução e de qualificação, maior nível de estudos, e esses postos de trabalho muitas vezes acabam sendo inacessíveis para uma grande parcela da população, onde eles habitam, o nível de escolaridade, o nível de instrução é mais frágil e dificulta então o acesso dessas pessoas a essas novas áreas. Eles ainda precisam trabalhar em áreas mais tradicionais, onde a automação traz o sério risco do desemprego. Então, a competição aí é com máquinas automatizadas. Bastante informação na aula de hoje, nós vimos então essa globalização da produção. O que você revisou na aula de hoje? A globalização trouxe um aumento na velocidade e na intensidade das trocas culturais e econômicas entre estados e pessoas. Vou frisar aí de novo. Velocidade e intensidade das trocas. Então estamos falando de interligação, trocas, e essas trocas são muito mais ágeis, muito mais rápidas nesses tempos contemporâneos. O neoliberalismo é aquela doutrina econômica que defende a não intervenção do Estado na economia, produção, área financeira, a área de comércio e de serviços deve ficar a cargo da iniciativa privada. Ainda, a globalização da economia abriu os mercados consumidores para produtos de diversas origens. Lembra que nós falamos da fragmentação da produção também. A origem, o desenvolvimento de produto está num país e a sua execução, a sua fabricação está em outro país. Então, e você tem essas mercadorias também que circulam muito mais entre os países, além da circulação do dinheiro, circulação monetária. Lembra que nós abrimos a aula de hoje falando disso, daquelas cédulas do mundo todo que muitas delas você conhece. Ufa! Globalização está revista, retomada, tirou suas dúvidas, falamos melhor sobre alguns desses assuntos. Eu vou ficando por aqui então nessa aula. Obrigado pela presença na aula de hoje. Bons estudos para você. Tchau, povo!